Eu queria falar, né, gente? Na verdade, eu tipo assim, eu não mostro muito a minha família aqui, sabe? Ah, minha mãe, meu pai já apareceram aí um pouquinho algumas vezes, mas eu não mostro muito. Mas hoje é um dia bem difícil, assim. Esses últimos dias, na verdade, foram bem difíceis, porque a minha mãe, ela tava hospitalizada, né? Então, tava uma função, e a gente bem apreensivo, porque o estado de saúde dela não estava muito bom. Então, a gente ficou, eu e meus irmãos, apreensivo, né? Cada vez que o celular tocava era aquela aflição, um coração acelerado, sem saber o que seria a notícia. E infelizmente, na quinta-feira, a gente perdeu a minha mãe. Hoje fazem exatamente 7 dias. Então, assim, tipo, eu quero ocupar minha cabeça, sabe? Gravar, eu quero focar nisso, sabe? Eu gosto de fazer isso também. Embora minha cabeça ultimamente andava a mil, mas quero ocupar minha cabeça porque eu sei que a minha mãe sempre torceu por mim, pelas coisas que eu botava na cabeça que eu queria fazer. Eu brincava, mexia com ela. E infelizmente ela não vai estar aqui, né, de agora em diante, mas ela tá no meu coração para sempre, para sempre. É uma dor que eu não desejo a ninguém, a ninguém, a ninguém mesmo, perder alguém que a gente ama. E é difícil, gente. É muito difícil. Ainda mais se tratando de mãe, sabe? Eu já perdi um irmão, eu sofri muito. Mas a minha mãe é o meu primeiro amor, né? No caso, então é muito difícil, sabe? Saber que de agora em diante ela não vai estar mais aqui. A gente morava muito próximo uma da outra, sabe? Tento me manter forte para dar força pro meu pai, porque eu em casa eu tenho o meu apoio, que é o meu marido e os meus filhos. Mas o meu pai agora ele fica sozinho. Sozinho não, porque eu jamais vou deixar ele sozinho. Meus irmãos também, eu tenho certeza disso. Embora os meus irmãos não sejam filhos de sangue dele, mas o vínculo, o fato de ser ou não de sangue não muda nada, porque o meu pai criou eles desde pequenos, então ele é pai. Pai é quem cria, né? Como o bom e velho ditado fala. E eu tenho certeza que meus irmãos também não vão abandonar, sabe? Mas só um desabafo mesmo para comunicar, assim, que eu perdi uma das pessoas que eu mais amo nessa vida. Continuo amando, não importa que ela não esteja mais presente aqui, mas o meu amor por ela vai ser o mesmo ou até mais. E eu falo pros meus filhos, né, que eles têm que ter muito orgulho, assim, sabe, quando eles tiverem os filhos deles e forem casados e tudo mais. Que a minha mãe queria muito ver eles casados, ver eles crescidos, mas quando forem essa etapa da vida deles, assim, que eles têm um orgulho em dizer o quanto a avó deles era boa pra eles, o quanto ela fazia o que podia e não podia, sabe? Que eles tenham orgulho, assim, de tudo que ela fez e da pessoa que ela era, sabe? Minha mãe era uma pessoa muito boa mesmo. Minha mãe tirava do corpo pra dar pra pessoa se precisasse, assim, sabe? Ela era uma pessoa muito boa de coração. E até às vezes a gente se questiona, assim, por que os bons, né, se vão tão cedo. Minha mãe nova, gente. Minha mãe 68 anos, a minha mãe muito nova. Tinha muita coisa para viver ainda aqui ao nosso lado, aqui com a gente, mas infelizmente a gente não entende os planos de Deus. A gente não entende, né, os propósitos. Eu aceito, mas não entendo, sabe? Não quero ficar questionando a Deus, jamais. Ele sabe de todas as coisas, mas como é difícil. Como é difícil. É uma dor que eu não sei, sabe? Eu sei que não vai passar, gente. Eu sei que não vai passar, vai amenizar com o tempo, sabe? Mas não vai passar. Eu sei que eu fiz o que eu pude, sabe? Quando ela estava hospitalizada, eu e meus irmãos, a gente ficava revezando com o meu pai para não ficar muito cansativo para ele. A gente, cada um ia um dia, enquanto a gente podia. Quando só podia ficar a cuidadora lá, a gente se reuniu para organizar isso com a cuidadora. Mas a gente sempre ligando. Eu, principalmente por morar aqui, praticamente na esquina da rua dela, eu ia no mercado, eu passava lá, sabe? Tipo, qualquer coisa que eu ia fazer, eu passava na frente da casa dela. Então, é bem estranho, assim, sabe?
entrar na casa da minha mãe e não tem mais ela lá. Hoje mesmo eu falei com o meu pai que, tipo assim, parece que ela ainda tá no hospital pra mim, sabe? Não, sei lá, não sei se a minha ficha ainda não caiu. Mas é muito difícil, gente, muito difícil mesmo. Mas eu sei que a minha mãe sempre vai querer ver a gente, os filhos dela bem, feliz. E eu não quero ficar triste. Eu não quero ficar triste, embora, tipo, a tristeza venha principalmente na hora de dormir. Que eu lembro bastante de todas as orações que eu fazia pra ela ficar boa. Mas a gente também não pode ser egoísta, né? Como eu falei pros meus irmãos. A gente tinha que orar para que Deus fizesse o que tivesse que ser feito. E a partir do momento que a minha oração mudou, eu perdi minha mãe. Talvez um dia antes eu fui no hospital. Eu beijei ela. Beijei muito, muito, muito. Abracei muito. A minha mãe já estava entubada, já estava apagada ali, né, praticamente. Mas eu beijei muito ela. Abracei muito ela. Fiz muito carinho nela e falei que eu amava muito, muito, muito. Mas que eu entendia que se ela estivesse cansada, eu sabia que ia doer muito, mas que ela poderia descansar. E naquela mesma quarta-feira, semana passada, da madrugada de quarta para quinta, minha mãe começou a passar mal e na quinta-feira nós perdemos ela. E é muito difícil, gente. Muito difícil mesmo. Então valorizem, sabe? Valorizem os pais, valorizem a família num geral, assim, sabe? A gente nunca sabe quanto tempo a gente tem com a pessoa aqui. Minha mãe, a gente se bicava muito, mas a gente se amava muito, 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 muito mesmo. Que as duas, muito durona. E não sei, gente. Não sei explicar o que eu sinto. Eu não sei explicar. Mas é isso. Minha mãe, eu tenho certeza que minha mãe quer me ver bem. Independente de tudo, de qualquer coisa, minha mãe quer me ver bem. Não só eu, o pai, meus irmãos. E eu quero que a força que minha mãe tinha, assim, eu quero ter essa força dela, assim, sabe? Porque pra gente seguir a vida é difícil. Mas eu quero ter essa força, assim, sabe? Que a minha mãe era uma mulher muito forte, muito guerreira. Ela lutou muito, ela tinha muita vontade de viver, mas infelizmente não eram os planos que Deus tinha pra ela, sabe? E é isso, gente. Vou deixar pra vocês aí algumas fotinhos que eu tirei com ela nesses últimos dias. E o sorrisão da minha mãe é o que eu quero guardar pra sempre, assim, sabe? Ela alegre, ela brincalhona, ela falava muita bobagem com a gente, brincava muito. E é isso que eu quero guardar, sabe? Só isso que eu quero guardar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou